Nosso querido governador. Muito obrigado pelo tom de voz. Em segundo lugar, governador, é vontade sua e eu não ficaria contra, não. Tem que consultar o povo do Piauí. Vossa Excelência dispõe de até 5 minutos para o seu Muito obrigado, intervenção. Deputada Jô. Em primeiro lugar, eu quero dizer que quando o ministro Mauro Vieira relacionou aqui no plenário amigos de mais de 30 anos, eu imediatamente me senti um deles, privilegiado. Mas vi que foram vários. Eu conheci, presidente Jô, o ministro Mauro Vieira, nós ainda bem jovens. Ele mais que eu, assessorando o Renato Acha, que foi uma das grandes figuras da diplomacia brasileira, como vice-ministro no regime parlamentarista, em vez de quem? De Santiago Dantas. O ministro Mauro passou a ser uma pessoa ligada, assessorava e ganhou a admiração de uma figura que era muito exigente nos elogios, que era o Ulisses Guimarães. Essa amizade vem daí. E eu acompanho a sua carreira e vejo as idas e vindas que a carreira diplomática proporciona a quem ela exerce. Vi os momentos difíceis, vi os momentos bons e vejo hoje ele aqui consagrado como a surpresa, ministro das Relações Exteriores. A ministra Dilma terceirizou a economia, terceirizou a política e faço votos de que terceirize também as políticas de relações exteriores. Tenho certeza que isso feito, Vossa Excelência terá um campo muito fértil para retomar a política que o Brasil sempre adotou. E quero ser justo. Nós tivemos durante 8 anos o ministro Celso Amorim, que tinha uma linha a ser seguida, certa ou errada, mas tinha um norte. Depois foi substituído pelo senhor Patriota, que talvez prejudicado pelo fuso horário da longa temporada no exterior, não disse ao que veio. Substituído pelo doutor Figueiredo, um homem extraordinário, mas que não teve tempo de imprimir uma política ao Itamaraty. Há quem diga que, em parte, pela inaptidão da própria presidente de tratar os assuntos. Nesse curto espaço, a gente já começa a ver que os olhos da presidente já começam a se voltar um pouco para o que acontece ao redor do Brasil. E a primeira sensação que eu tenho de que esse tempo vai mudar é que o ministro escolheu para sua segunda pessoa, para secretário executivo, o doutor Sérgio Danese, que por longos e longos anos teve uma convivência estreita no Senado e na Câmara, como representante parlamentar do Itamaraty. É um sinal de que esse canal esteja reaberto. Mas vamos lá às perguntas. Vossa Excelência falou sobre o Mercosul. Eu queria um pouco de mais ênfase, porque nós leigos, ao nós leigos passa a ideia de que no Mercosul o Brasil tem a função do paizão. Era preciso que ficasse mais claro exatamente o que de vantagem pragmática traz o Mercosul para o Brasil. Eu queria saber sobre o acordo Brasil-Ucrânia, que recentemente foi anunciado como o Brasil desistido desse acordo depois de investimentos. O que se levou a isso? Aquele acordo do lançamento de foguete lá em Alcântara. Eu queria saber sobre as tríplices fronteiras. Nós temos 2 tríplices fronteiras que são complicadíssimas para a diplomacia brasileira. A sul, localizada em Foz do Iguaçu, pelo lado brasileiro, e a norte. São complicadas por vários motivos, principalmente por invasões, por tráfico de drogas. Como é que o Itamaraty está tratando essa questão? Como também a nossa fronteira norte, e eu me refiro ao caso do estado do Amapá. Uma vez que a maior fronteira agrícola da França não é na Europa, é exatamente com o Brasil, com 700 e tantos quilômetros. E nós temos uma situação precária dos brasileiros que ali vivem, senhor ministro. Qualquer questão da justiça tratada lá na Guiana, a primeira instância é lá. Ao recorrer, tem que se ir para Paris. E aí não há a menor condição sequer financeira, barreira de língua. Então é uma questão que eu considero muito delicada. Queria saber a opinião da sua administração. Queria saber, e
faço essa pergunta porque diz a imprensa hoje, fala sobre o assunto, se a questão envolvendo o diplomata Saboia está resolvida. Porque hoje já se diz que foi uma trampolinagem do seu secretário-geral, aproveitando a sua ausência, que tomou a decisão de ceder ao Senado esse jovem diplomata. Eu não quero acreditar que isso aconteça, mas como isso é um assunto que tomou conta da opinião pública, acho que é uma oportunidade dos esclarecimentos. Terceiro, como é que o Brasil está vendo hoje aquela sofreguidão de participar do Conselho de Segurança da ONU? É meta principal, já não é mais o primeiro objetivo, nós temos chance, nós não temos chance. Eu queria ouvir do ministro das Relações Exteriores do Brasil alguma coisa concreta sobre isso. Terceiro, também retirando o que diz a imprensa, a situação financeira das nossas embaixadas. Nós lemos na imprensa que o Itamaraty não tem recebido os repasses para manter as embaixadas no exterior, que falta luz, falta água, parecendo um pouco aquela situação que vivemos no governo Collor, e que nós já tínhamos nos livrado disso. Eu gostaria, até para que esta casa possa fazer alguma coisa com relação a isso. Em terceiro lugar, e último, eu estou encaminhando um pedido de informação, senhor ministro, eu tenho que formalizar, mas já podia lhe adiantar, sobre os débitos do Brasil, e o colega anteriormente aqui, o Vanderlei Marquis, já abordou o assunto, mas eu queria ser mais detalhado. Quais são as contribuições financeiras de organismos internacionais que o Brasil é obrigado a pagar? Quanto está devendo, desde quando? Nessas organizações, o débito nos impede de voto? Eu sei que nós temos algumas organizações que, por não estarmos em dia, nem votar nós estamos conseguindo. A ONU, nós estamos com débito com a ONU. Com a FAO, nós estamos em débito com a FAO. São uma série de organismos em que o Brasil, infelizmente, está em débito. E acho que isso é um desgaste para um país que quer ser gigante, diplomaticamente. Por que eu faço essa pergunta? Porque, paralelamente, nós estamos querendo injetar recursos no Banco do BRICS. Não tenho nada contra, mas estou entrando com um projeto limitando investimentos e injeções financeiras do Brasil em qualquer organismo internacional, inclusive bancos, desde que ele esteja quites com as obrigações que tem com esses organismos internacionais. É para evitar que você viva na situação da canoa de pobre, senhor ministro, atravessando o rio cheio, tampa um buraco aqui, nasce outro ali, o canoeiro desesperado tira a camisa, tira a calça, chega do outro lado só de cueca, sobrevive, mas é feio. Muito obrigado, senhor ministro. Obrigada, deputado Arelacto. Com a palavra o deputado Arlindo Chinaglia. Presidente, não era bom ele responder, porque